recente liquidação do Banco Master gerou muitas dúvidas e inseguranças em quem aplicou dinheiro nele. Então hoje eu vou explicar para vocês como analisar um dos principais produtos da renda fixa, que é o CDB. O CDB nada mais é que um título bancário emitido pelos bancos para captar recurso das pessoas, como se você estivesse fazendo um empréstimo para essas instituições, por isso ela paga uma taxa de remuneração para você, e com esse dinheiro que ela captou, ela empresta dinheiro para outras pessoas a uma taxa maior, e ela ganha com esse spread. Então o risco do CDB é o risco daquele banco que emitiu aquele título não conseguir honrar com aquele compromisso. Por isso, quando você está considerando aplicar no CDB, o que você tem que ver é o risco do banco emissor daquele título. Então vale prestar atenção nesse ponto que a gente está falando do banco emissor e não do custodiante. Então, por exemplo, se você investe num CDB do Banco Inter pela XP, no caso, por exemplo, na falência da XP, o seu CDB do Banco Inter só passaria a ser custodiado por outra instituição. Por isso, quando você for investir num CDB, você tem que tomar cuidado com alguns pontos que eu vou trazer aqui. Uma coisa que ficou bem conhecida atualmente é o FGC, né? O Fundo Garantidor de Crédito. O FGC ele é um fundo privado formado pelo capital de várias instituições financeiras que contribuíram com aquele fundo para dar segurança ao sistema financeiro nacional. Ele não é um fundo do governo, tá? Ele é um fundo privado para garantir a segurança do sistema bancário, para garantir que você vai receber o seu dinheiro de volta em caso, por exemplo, como aconteceu do Banco Master, né? No caso de uma fraude, de uma falência, de um default, que a gente chama, né? E as instituições financeiras formaram esse fundo para que a população tenha segurança de emprestar esse dinheiro, senão todo banco que quebrasse geraria uma dúvida se outros bancos não quebrariam e acabaria gerando um problema para o sistema financeiro nacional. Então é importante se atentar para os limites de cobertura da FGC, que é de R$ 250 mil por banco ou conglomerado financeiro, e limitados a um valor de R$ 1 milhão total por um período de 4 anos. Por exemplo, nós tivemos agora o default do Banco Master e você já consumiu R$ 250 mil do seu limite, você só teria mais R$ 750 mil para cobrir o default de outras instituições. E aí, conforme o prazo de 4 anos fosse dando para cada default, esse limite iria se renovando. Para quem ainda tem dúvidas sobre o FGC, eu recomendo fortemente que entre no site, tire todas as dúvidas sobre todos os produtos cobertos, todos os limites, porque isso é um ponto muito importante para os investidores. O CDB ele é um dos produtos cobertos pelo FGC, mas nem todos os produtos de renda fixa são cobertos por esse fundo, tá? Então, por exemplo, CRIs, CRAs, debêntures não são cobertos pelo FGC. Bom, entendido sobre o FGC, um outro ponto importante então é verificar se a instituição emissora daquele título ela é registrada no Banco Central. Eu vou deixar o link do Banco Central para fazer a consulta aqui embaixo na descrição, mas vamos para a tela para eu te mostrar como é feito. Então essa é a página de consulta do Banco Central. A página é bem intuitiva, então você pode só fazer a consulta aqui, vai em nome de instituição e é colocar aqui. Então, por exemplo, C6, ele já sai aqui os bancos. Pode ser consultado por CNPJ, tem alguns filtros. Então é isso, é verificar se ele está cadastrado junto ao Banco Central. Todas as instituições que aparecem aqui são reguladas ou supervisionadas pelo Banco Central. Depois de ter feito a consulta da regularidade do emissor perante o Banco Central, a gente passa a fazer uma análise da saúde financeira daquele emissor, tá? Então, para isso, a gente vai usar um outro site, que é o Banco Data. Eu vou deixar também o link aqui na descrição, mas é bem fácil de achar, tá? É só jogar no Google. Esse é o site do Banco Data, então para você fazer uma consulta, é só você jogar o nome da instituição aqui. Então, vamos colocar, por exemplo, o Inter aqui para dar uma olhada. Aqui embaixo vai aparecer os resultados da busca, e é só você buscar a instituição que você está procurando, né? Então, eu fiz a consulta sobre o Banco Inter aqui, e aí ele vai trazer alguns resumos do balanço, então qual é o lucro líquido, patrimônio líquido, ativo total, essas coisas. E os dois primeiros indicadores que a gente precisa olhar são justamente esses dois aqui, índice de Basileia e o índice de mobilização. O índice de Basileia mede a relação entre a quantidade de capital próprio que um banco tem e a quantidade de capital de terceiros que ele tem. Lembra que eu disse lá atrás que quando você compra um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Então, nem todo o dinheiro que o banco usa nas operações dele é capital próprio. Pelo contrário, na verdade, a maior parte do capital é capital de terceiro. O índice de Basileia mede justamente isso. Então, quanto maior o índice de Basileia, com mais margem de segurança aquele banco está operando. Você vê aqui justamente nesse termômetrozinho que abaixo de 10 ele fica aqui na área vermelha,
E abaixo de 15, aqui mais ou menos, ele fica nessa área amarela, que seria assim uma área de atenção. E aí, quanto mais seguro esse banco, mais próximo ele pode operar perto dessas margens aqui de atenção. Então gira ali em torno de 12, 13% nos bancos mais seguros, e em bancos menores e consequentemente mais arriscado, esse índice tem que ser maior. A gente vê aqui que o Banco Inter, que é um banco super sólido, ainda assim ele opera num índice de Basileia de 17, que é um índice relativamente elevado. Já esse segundo índice que a gente tem aqui, que é o índice de imobilização, mede o quanto do patrimônio líquido daquela instituição ela está em ativos de baixa liquidez. Ou seja, quantos por cento do patrimônio líquido daquela instituição está em ativos que não são facilmente convertidos em dinheiro. Ao contrário do índice de Basileia, quanto menor o índice de imobilização, melhor é. Por isso que a gente tem aqui no termômetrozinho que a partir de 45, 50% aqui ele já entra numa faixa amarela ou vermelha. Novamente aqui para o Banco Inter, ele está com índice de imobilização baixo aqui de 7,6%, que indica bons índices aqui para o Banco Inter. Por último, o terceiro indicador que é bom você olhar é o lucro líquido da instituição emissora. Aqui mais para baixo a gente tem o histórico do lucro líquido da instituição que você está consultando. E aqui para o Banco Inter a gente vê que a gente tem um lucro crescente e sempre positivo, né? Aqui a gente vê que o Banco Inter tem números bem sólidos. Vamos dar uma olhada em alguma outra instituição aqui. Vamos dar uma olhada no índice de um bancão aqui. Itaú. E aqui a gente tem então os números do Banco Itaú. Tá aqui os dados gerais, né? Então, o índice de Basileia nele está de 17,4, até maior do que do Banco Inter. Por outro lado, o índice de mobilização aqui também maior do que do Banco Inter, mas também não tem nenhum problema. O histórico de lucro líquido também está bem saudável aqui, com bastante lucro, né? Nos últimos anos, aqui na casa de bilhões, girando em torno de 16 até 30 bilhões de reais. Então, também é bem seguro. Por último, vamos dar uma olhada aqui em duas instituições que foram liquidadas pelo FGC. Então, vou colocar aqui o Banco Master, que a gente tem o Banco Master com índice de Basileia de 11,5, né? Menor ali que Itaú, Inter, e índice de mobilização maior que essas duas outras instituições que são sólidas, né? E aproveito para lembrar mais uma vez, né? Quanto menor a instituição e mais arriscada ela é, em teoria, melhor deveria ser o índice de Basileia e o índice de mobilização para você aceitar fazer um investimento nessa instituição. Já o histórico de lucro líquido aqui do Banco Master até que estava ok. Por último, vamos dar uma olhada na BRK Financeira, que é uma instituição que já foi liquidada pelo Banco Central em 2023, se eu não me engano, e que também foi coberta pelo FGC. Aqui na BRK Financeira a gente já pode ver dados bem mais ruins. O índice de Basileia é de 4,9%, o índice de mobilização ainda segue baixo, e o histórico de lucro líquido a gente vê que teve prejuízo aqui em 2020 e 2021. 2022 voltou a ter lucro, mas já tinha indicadores alarmantes. Bom, é isso, pessoal. Então, esses são os indicadores para a gente verificar a saúde financeira da instituição emissora. Não é nenhum dado isolado que a gente tem que olhar. O Banco Master, por exemplo, já vinha dando alguns sinais de que tinha problema, né, com rentabilidade muito acima das outras instituições. Mas olhando esses indicadores e utilizando o limite da FGC para se proteger, a gente já consegue garantir em grande parte aí de que nosso dinheiro está relativamente seguro. Uma última coisa que eu tenho visto é que muitas pessoas têm falado que o FGC não é capaz de cobrir uma quebra de todos os bancos ou de um banco maior. Isso é uma verdade. De fato, ela não tem recurso suficiente para garantir uma quebra de um banco grande, por exemplo, um Itaú, um Bradesco, mas dentro de um âmbito geral, a quebra desses grandes bancos não são comuns, seriam bancos menores mesmo, que são instituições que acabam que o FGC consegue cobrir. De qualquer forma, a gente tem que tomar alguns cuidados. Não é só porque o Banco Master quebrou agora que o CDB deixa de ser um produto viável. Tomando esses cuidados, a gente consegue proteger boa parte do nosso patrimônio que está investido nesses produtos. Por hoje é isso. Se o conteúdo desse vídeo foi útil para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!